Olá. Olá, somos um grupo de estudantes da turma 180 da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e vamos fazer uma breve apresentação sobre o tema bioética do fim da vida, para a disciplina de Teoria Geral do Direito Privado. Nosso grupo é constituído pelos acadêmicos Camila, Fernanda, Francesca, Luiz Felipe e Vitória. Nessa apresentação, iremos esclarecer primeiramente alguns conceitos acerca da bioética, tais como a dinastásia, eutanásia, o suicídio assistido, a ortotanásia e os cuidados paliativos. Em seguida, falaremos um pouco sobre as diretivas antecipadas de vontade e, por fim, será exposto o ponto de vista do grupo em relação à tipicidade das ações citadas. Primeiro, devemos definir a etimologia da palavra bioética, cuja origem vem dos gregos e é formada pelos radicais bios e etike. O radical bios remete à vida prática ou política do cidadão grego, conforme enunciado por Aristóteles, enquanto o radical etike está relacionado aos hábitos sociais aceitos e virtudes aplicadas ao cidadão. Na obra Introdução à la Bioética de Miguel Cotton, é dito que a bioética é o conjunto de conceitos, argumentos e normas que valorizam e justificam eticamente os atos humanos que podem ter efeitos irreversíveis sobre os fenômenos vitais. Dessa forma, evidentemente, que a bioética tem um papel fundamental na aplicação da medicina no mundo como um todo. Como uma visão mais filosófica, é importante salientar a respeito da finitude humana, que seria a característica universal da condição existencial do homem, relativa à vulnerabilidade, no qual o ser humano pode ser ferido ou pode adoecer e sofrer. O sociólogo Norbert Elias considera em seu livro A Solidão dos Moribundos que a sociedade deve tornar a chegada da hora, isto é, o passamento dos seres humanos o mais agradável e fácil possível, tanto para os que partem, quanto para os que ficam ou aqueles que cuidam. Dentro da bioética, existem alguns conceitos que devem ser elucidados. A distanásia é o prolongamento do processo de morte de um paciente terminal, de forma lenta, sofrida e agonizante. É o resultado da ação ou intervenção médica que não atinge a beneficência. Nesse ponto, podemos falar da obstinação terapêutica, que é a atitude dos profissionais de saúde visando lutar contra a morte desenfreante, e também existe o tratamento fútil, que é o emprego de arsenal biotecnológico e métodos desproporcionais que no final não resultam em benefício e podem, inclusive, trazer malefícios ao paciente, mesmo que o intuito primordial seja salvar sua vida a qualquer custo. Já a eutanásia é definida como a abreviação do processo de morrer de um paciente, por ação ou omissão, com o objetivo de aliviar seu sofrimento extremo. A eutanásia pode ser classificada como a ativa ou passiva. Na eutanásia ativa, um terceiro, no caso, um médico, finaliza a vida do paciente mediante sua autorização e pedido. Já na eutanásia passiva, também é necessário a autorização e pedido do paciente, só que, no entanto, o médico leva o enfermo a óbito, ao retirar a medicação ou qualquer tipo de recurso biotecnológico que o mantenha vivo, permitindo, assim, que sua morte ocorra decorrente de sua doença. O suicídio assistido, por sua vez, ocorre semelhante à eutanásia ativa, porém, quem realiza o procedimento é o próprio paciente, com o auxílio do médico, retirando assim a responsabilidade do profissional da saúde. Além disso, também há a ortotanásia, que consiste na limitação ou suspensão de tratamentos exagerados e desnecessários que visam prolongar a vida dos enfermos terminais. Desse modo, estamos falando de aguardar a morte no tempo certo.
A ortotanásia está presente na Resolução 1805 de 2006 do Conselho Federal de Medicina, no qual diz que esse procedimento só será permitido quando autorizado pelo paciente ou responsável legal. Os cuidados paliativos também devem ser citados, consistindo na assistência feita por uma equipe multidisciplinar com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente e familiares, diante de uma doença que ameaça a vida por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce e avaliação bem-sucedida, além de tratamento para dor e demais sintomas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Juridicamente falando, a eutanásia é considerada crime no Brasil, tendo em vista o dispositivo que trata do homicídio no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. A ortotanásia não é considerada crime no Brasil, sendo uma conduta atípica que chegou a ser mencionada no anteprojeto do Código Penal de 2012 como excludente de ilicitude. Existe no meio das discussões acerca da bioética uma confusão popular em relação à eutanásia passiva e à ortotanásia. No entanto, os dois conceitos são diferentes quando analisados em detalhes e não se deve deixar confundir por achismos. A eutanásia passiva, embora seja semelhante à ortotanásia, no fato de retirar a medicação ou suporte da vida do paciente terminal, tem como objetivo central levar aquele enfermo à morte ao suspender tratamentos que iriam beneficiar seu estado clínico. Já a ortotanásia visa levar o paciente a óbito no momento certo, suspendendo tratamentos exagerados e permitindo com que ele morra naturalmente e sem sofrimento, pois é dever do médico fornecer recursos que diminuam seus sintomas durante o processo. Diretivas antecipadas de vontade. Como vimos anteriormente, esses são os conceitos principais em relação à bioética. Agora, entraremos no mérito das diretivas antecipadas de vontade, que são documentos que resguardam a vontade do paciente vivo para futuras situações nos quais o mesmo esteja incapaz de manifestar sua vontade, como, por exemplo, o coma. Esses documentos consistem em dois tipos: o living will, também chamado de testamento vital, ou disposições paratestamentárias, ou ainda cartas de consciência, que consiste em um testamento que deve ser cumprido enquanto o enfermo estiver vivo, diferente do testamento ordinário, que é cumprido após a morte do mesmo. O segundo tipo é o Durable Power of Attorney, ou mandato duradouro, que é um instrumento de representação que não tem fim quando o paciente perde a sua capacidade de manifestar sua vontade. Tais diretivas foram oficializadas pelo Conselho Federal de Medicina em 2012, na Resolução número 1995. Agora iremos expor os pontos de vista defendidos pelo grupo em relação aos atos médicos, que foram explicitados durante a apresentação. Começando pela questão polêmica da eutanásia, é necessário fazer uma análise minuciosa em relação aos dispositivos jurídicos pertinentes. Como vimos, a eutanásia é uma conduta típica no Brasil, embora não exista um dispositivo específico no atual Código Penal brasileiro. Essa prática é enquadrada no artigo 121, parágrafo 1, sendo classificado como homicídio privilegiado, no qual cabe a definição. Se o agente comete o crime impelido por motivo relevante de valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ao se tratar dessa temática, é imprescindível falar sobre a Constituição Federal de 1988, que garante em seu artigo 5º a inviolabilidade do direito à vida, sendo isso uma premissa fundamental dentro da bioética brasileira. Contudo, nós defendemos a ideia de que, embora o direito à vida deve sempre prevalecer dentro da sociedade, nos casos de pacientes terminais, esse princípio constitucional não deve ser usado para embasar um possível refutamento ao direito à eutanásia, uma vez que o paciente não goza do direito à vida de forma plena, afinal sua morte é iminente. Ademais, também podemos falar do princípio da dignidade humana,
que é fundamento basilar do direito democrático, previsto no artigo 1, inciso 3º da Constituição Federal de 1988. Tendo em vista o fato de que o paciente terminal se encontra em uma situação deplorável de sofrimento e dor, é possível verificar uma negação desse princípio, a partir do momento em que o mesmo é mantido em vida, seja por medicamentos ou recursos biotecnológicos, pois o paciente não estará gozando de sua plena dignidade. Logo, compreendemos que o enfermo deve ter autonomia para escolher a melhor opção para si, seja persistir no tratamento pelo tempo que lhe resta, ou de permitir com que sua vida seja abreviada, visando cessar o sofrimento no qual se encontra. Entretanto, vale ressaltar que também defendemos o fortalecimento dos cuidados paliativos no Brasil. Afinal, essas medidas não são totalmente eficientes no país, como afirmado por um estudo realizado em 2015 pelo The Economist, no qual o Brasil se encontrava em 42º lugar no ranking de qualidade dos cuidados paliativos. Sendo assim, acreditamos que deve sim ser resguardado o direito do paciente terminal à eutanásia. Porém, o Estado deve promover os cuidados paliativos, para que tais pacientes não cheguem ao ponto de exigirem a eutanásia, sendo este ato apenas a última alternativa dentro das possibilidades apresentadas ao longo da vida do enfermo. Por fim, relativo a esse ponto, concluímos que os cuidados paliativos, em consonância com o direito à eutanásia, em casos extremos e terminais, respeitaria o princípio da dignidade humana e o direito à vida, e, portanto, a eutanásia, seja ativa ou passiva, não deve ser enquadrada como homicídio privilegiado no Código Penal. Ao mesmo tempo, defendemos que, para a realização da eutanásia, é essencial a apresentação do testamento vital, seguindo a resolução do SFM. Agora vamos falar sobre a ortotanásia. Se tratando da ortotanásia, sabe-se que ela se insere no domínio do biodireito. Ocorre na ocasião em que a morte é evento certo, iminente e inevitável. Está ligada a um movimento corrente na comunidade médica mundial denominado medicina paliativa, que representa uma possibilidade de dar conforto ao paciente terminal que, diante do inevitável, terá uma morte menos dolorosa e mais digna. A ortotanásia não é considerada crime, e o direito à boa morte é decorrência do princípio da dignidade humana, consubstanciado num direito fundamental de aplicação imediata. Portanto, defendemos a aplicação da resolução do CFM 1995 de 2012, uma vez que o direito à vida, garantido no artigo 5º da Constituição, em seu caput, deve ser combinado com o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º, ambos da Constituição Federal, isto é, vida com dignidade ou razoável qualidade. A Constituição instituiu o direito à vida, não o dever à vida, razão pela qual não se admite que o paciente seja obrigado a se submeter a tratamento ou cirurgia e maximize ou máxima quando mutilatória. Ademais, na esfera infraconstitucional, o fato de o artigo 15 do Código Civil proibir tratamento médico ou intervenção cirúrgica quando há risco de vida, não quer dizer que, não havendo risco, ou mesmo quando, para salvar a vida, a pessoa pode ser constrangida a tal. Nas circunstâncias, a fim de preservar o médico de eventual acusação de terceiros, tem-se a necessidade de testamento vital devidamente constituído e formalizado pelo paciente, que figura na resolução de 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina relativa às diretivas antecipadas de vontade. Nesse sentido, o grupo defende que desde que haja testamento vital formalizado e constituído, a ortotanásia deve ser aplicada, acompanhando o entendimento jurídico que nos parece mais adequado do direito, em face do atual estado de arte da medicina. Vamos falar da distanasia. Em relação à distanasia, o grupo conclui que a mesma deve ser criminalizada, quando identificada de forma clara e precisa, ou seja, não se pode confundir a distanasia com a boa intenção do médico de salvar o paciente. O caso para criminalização ocorreria quando os procedimentos utilizados para manter a vida do enfermo fossem exagerados, torturantes e desnecessários,
podendo inclusive causar mais malefícios do que benefícios, o que também feriria os princípios constitucionais relativos à vida e à dignidade. Para finalizar, em relação ao suicídio assistido, nosso grupo defende os mesmos argumentos utilizados relativos à eutanásia, porém sempre fazendo a ressalva que cabe ao Estado promover cuidados paliativos eficientes, de forma a evitar ao máximo com que os pacientes cheguem ao ponto de exigirem as medidas drásticas em relação ao fim da vida. Como conclusão, o grupo entrou em consenso de que a autonomia do indivíduo deve ser respeitada e priorizada. Porém, o Estado deve promover medidas para combater doenças letais, ao mesmo tempo em que deve revisar o Código Penal e o Código Civil brasileiro, de forma a evitar, assim, medidas desproporcionais, negligentes ou eugenistas em relação aos enfermos terminais, principalmente aqueles de classes mais desfavorecidas. Para isso, é importante que haja transparência no meio médico, a fim de informar claramente para qualquer indivíduo todas as possibilidades que lhe podem ser apresentadas. A vida e a dignidade devem ser sempre fundamentos basilares do Estado democrático de direito. Cabe ao homem aceitar e respeitar a finitude humana em sua totalidade. Afinal, como disse o grande psiquiatra Sigmund Freud, se quiseres, pode suportar a vida. Fica pronto para aceitar a morte. Nós do grupo agradecemos a atenção de todos e deixamos algumas indicações de leituras referentes ao tema.